Cultivando Saúde. Um programa com dicas, informações e orientações para o cuidado com a sua saúde. Todas as semanas aqui na nossa Rádio Eureka. www.radioeureka.com.br. Muito bom dia! Estamos aqui ao vivo hoje na nossa Rádio Eureka, falando sobre saúde, o nosso programa Cultivando Saúde de toda quarta-feira, sempre muito especial. E a gente escolheu esse horário porque é um horário que nós estamos ali preparando nosso almoço, estamos ali já nos preparando para dar uma pequena pausa. Então, esse horário é para você que está preparando ali o seu almoço e se preparando para continuar o dia, o resto da tarde. Então, vamos lá. O tema de hoje, eu vou falar sobre respiração. Então, para quem não sabe, eu sou Renata Vasconcelos, fisioterapeuta, e eu sou apaixonada por tudo que se refere à saúde do corpo, mas especialmente pela questão da respiração. Você sabe como é que a respiração acontece? Você sabe respirar? Você sabe a importância da respiração para o nosso corpo? De certa forma, intuitivamente, eu tenho certeza que você sabe a importância da respiração para o nosso corpo, não é verdade? Porém, a gente não se lembra muitas vezes de respirar. Porque uma coisa é uma respiração fisiológica, uma respiração básica, que eu respiro no meu dia a dia, mas eu não paro para pensar nisso, né? E outra coisa é parar para respirar. Então, primeira coisa, nós entendermos o quanto é importante a respiração na nossa vida. Então, olha só, se você está um pouco ansioso, você vai recorrer à respiração? Tem muita gente que ultimamente tem recorrido à respiração para melhorar a ansiedade. Se você está triste, você vai recorrer à respiração? Você não sabia? Então comece a recorrer a práticas de respiração. Você está obeso, você está tentando emagrecer. Você vai lá, faz toda a atividade, dieta, Você sabia que se você não respirar, essa gordura do seu corpo não é queimada? Pois é, a gente vai falar sobre isso também. Então, primeira coisa, a gente precisa compreender a respiração. Então, a respiração, ela basicamente, ela está sendo feita através dos nossos pulmões. Para quem não sabe, os nossos pulmões são dois órgãos que ficam na lateral do coração. Então, o coração fica aqui no meio, um pouquinho voltado para a esquerda, e a gente tem dois pulmões grandões que ficam dentro da nossa caixa torácica. Os pulmões é como se eles fossem árvores, mas é incrível, é como se eles fossem árvores mesmo. Então, se você visualizar, você tem um canal, passa pelo nariz e também pela boca. Esse canal vai descendo, que se chama brônquio, e ele vai se desenvolver, se dividir em dois brônquios. E esses brônquios, eles vão entrar dentro desses dois órgãos, que são literalmente dois balões. E esses balões, eles são compostos pelos canais menores, os brônquios menores ou bronquíolos, e várias bolinhas como se fossem cachinhos de uva. E essas bolinhas são os nossos alvéolos. O que acontece? Quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar para dentro, essas bolinhas, elas vão expandir com o ar. Quando a gente solta o ar, elas vão diminuir. Mas o que isso é tão importante, professora? Gente, a respiração é tão importante que uma pessoa que morre, ela para de respirar. Então, duas coisas param de acontecer. O coração para de bater e ela para de respirar.
mas principalmente ela para de respirar. Então, assim, quando uma pessoa respira, ela está trazendo o oxigênio e outros gases, não é só o oxigênio, para dentro do nosso corpo. O nosso coração, essa aula ela é um pouco difícil, né? Esse programa é um pouco difícil, mas tenta visualizar, fecha seus olhos e tenta visualizar. O nosso coração, ele é a bomba que vai transportar o sangue. E é o sangue que vai trazer os nutrientes para o nosso corpo. E também o oxigênio da respiração. Então, quando eu respiro, puxo o ar, esse ar vai para esses alvéolos, que são essas arvorezinhas, ela cresce, e o nosso sangue, ele pega esse oxigênio, manda para o coração, e o coração bombeia através dos nossos vasos sanguíneos ou artérias. Gente, isso é tão importante porque o que acontece? Esse oxigênio do nosso sangue é aquele elemento que vai levar a energia, que vai queimar a energia, que vai trazer energia, que vai queimar os carboidratos. O que são os açúcares? Então, o açúcar, ele vai trazer energia. E o oxigênio, ele vai fazer aquela queima daquela energia para que o meu corpo possa trabalhar. E é o corpo todo, tá? Não é só a musculatura, não. É o cérebro, são os rins, os intestinos, são todos os órgãos do nosso corpo. Então, todo o nosso corpo precisa de oxigênio. Fica claro para você por que é tão importante respirar? Ah, doutora, eu tenho tanta dificuldade de respirar. Então, eu vou te ensinar a respirar. Então, assim, se você conseguir pelo menos 5 minutos por dia, você tirar para respirar. Então, assim, já vou dando a dica. Entre em contato comigo lá no meu Instagram, doutora.renatavasconcelos ou dra.renatavasconcelos, para que eu envie para você exercício de respiração. Mas vamos pensar agora que você precisa respirar, mas você tem muita dificuldade de parar para respirar. Então, ou você recorre a um áudio, onde você vai fazer uma respiração. Então, nesse caso aqui, esse programa, daqui a pouco ele é um podcast gravado lá, vai estar lá no Spotify. Você recorre a essa respiração. O que você vai fazer se você tem muita dificuldade de respirar? Você vai imaginar que na sua frente tem uma flor. Você coloca a flor que tem o perfume mais gostoso e mais levinho que você tiver. Você vai imaginar essa flor e você vai sentir o perfume dessa flor, bem devagarzinho, contando até 4. Então, vamos lá? Inspira o cheirinho dessa flor, ó. Inspira. Contou até 4, segura. Prende um pouquinho essa respiração e expira, solta o ar, como se estivesse apagando uma vela, mas apagando assim, soprando a chama de uma vela. Vamos repetir? Você vai inspirar contando até 4. Sente o perfume de uma flor bem gostosa, ó. Segura esse perfume no corpo. Até 4. E agora, sopra de levinho a chama de uma vela, contando até 4. Novamente, vamos inspirar esse perfume, contando até 4. Segura um pouquinho. E solta. Nós fizemos apenas 3 respirações. Você sabia que já foi comprovado cientificamente que na segunda respiração a sua pressão já regula, sua ansiedade melhora e o seu corpo responde? Pois é. Então, toda vez que você tiver necessidade, que você achar que você está nervoso, ou que você tem que tomar uma decisão importante, ou você está com dor no peito, ou você está com algum problema, para e respira.
cheira uma flor contando até 4, segura e solta contando até 4. Repete isso aí, coloca um timer de 2 minutos, 1 minuto que seja. A sua vida vai mudar e o seu corpo vai mudar. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância, por que é tão importante respirar, que a gente já entendeu, mas principalmente porque algumas pessoas têm muita dificuldade de respirar. E aí a gente vai falar das DPOCs, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é um problema muito sério no Brasil e no mundo. Você já ouviu falar desse termo DPOC? Eu já falei em um dos nossos programas. Então, como eu disse, DPOC são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Vou dar exemplo, tá? Bronquite. Uma criança com crise de bronquite, um adulto com crise de bronquite. É uma doença obstrutiva crônica. Enfisema pulmonar. É uma das doenças mais graves que a gente tem, as doenças respiratórias mais graves que a gente tem. Asma. Asma, gente, seríssimo. Que a asma é uma mistura de alergia e a alergia ela fecha esses canais por onde passa a respiração. Sequela de Covid. O que acontece com o Covid? Muito parecido com o enfisema pulmonar. O pulmão, eu não falei para você que ele parece um balão? Quando você inspira, ele infla, quando você expira, ele murcha? Pois é. Esse enfisema pulmonar e sequela de Covid faz o que com o pulmão? Deixa o pulmão calcificado, de certa forma, deixa ele duro, ele perde essa mobilidade. E quando ele perde essa mobilidade, ele perde também ele vai trazer uma dificuldade da troca gasosa de oxigênio, de trazer o oxigênio para o nosso sangue e tirar o gás carbônico do nosso sangue. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma asma, uma bronquite, enfisema ou sequela de Covid, às vezes outras doenças de pessoas que trabalham em mineradoras, muito comum em Minas Gerais, né, o estado que eu cresci, a gente tem uma dificuldade de soltar o ar. Então, muitas vezes a pessoa sente falta de ar, ela tenta puxar o ar e o ar não entra. Por quê? Porque o pulmão dela está cheio de ar. E pior, um ar velho, um ar rico em gás carbônico. Então, o que acontece? O que eu preciso fazer? Eu preciso soprar, eu preciso tirar esse ar. E aí, no desespero, a criança ou o adulto tenta respirar, mas o pulmão está cheio, porque não cabe. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar e começar a soprar. Se você não tiver nada, nenhum recurso, você vai simplesmente imaginar que você tem uma vela e que você está soprando a chama daquela vela. Mas sopra até você não conseguir mais. E se você precisar, você vem com a mão aqui nas suas costelas, ó, o braço e aperta ele, olha. Então, eu vou soprar o ar velho, ó. Puxa pouquinho e sopra. Mais um pouquinho, puxa bem pouquinho e sopra muito. De novo. Se você fizer isso, ou a pessoa que você conhece que está sofrendo com uma doença como essa, você fizer 4, 10 vezes, você já está renascendo essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa está amarela, está até roxa. E aí, você tira aquele ar velho, que aí você vai conseguir, a pessoa vai conseguir trazer o oxigênio de volta. Então, só para você ter uma ideia, gente, é tão grave o problema da DPOC no mundo. Para você ter uma ideia, é a terceira principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, assim, e qual é a causa principal no caso de enfisema pulmonar? Cigarro, fumaça. Então, assim, pessoas que fumam demais, o que acontece? Essa
fumaça impregna nos pulmões e vai tirar a mobilidade dos pulmões. Então, assim, é uma doença muito grave e muito difícil de curar. Então, o melhor é prevenir, é parar de fumar o quanto antes. Ai, doutora, o que eu faço para parar de fumar? Você vai procurar o SUS, você vai lá no posto de saúde e vai falar, eu preciso parar de fumar. E aí existem sim, gente, atendimentos com psicólogo, medicações, remédio mesmo, que vão te ajudar a parar de fumar. Se você vive num ambiente com muita fumaça, você também precisa sair desse ambiente, isso precisa mudar. O que acontece? Quando eu estou num ambiente, por exemplo, tem muita gente que tem mania de queimar folha, né? Ao invés de enterrar. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente com fumaça, o que acontece com o nosso pulmão? Nosso pulmão prioriza moléculas de monóxido de carbono. O oxigênio é diferente. Só que aí o que acontece? O monóxido de carbono, que é a fumaça, ele tem mais facilidade de passar. E aí o corpo prioriza a fumaça. E aí a pessoa sente falta de ar porque o corpo fica priorizando e absorve primeiro o monóxido de carbono, quando na verdade o ideal seria ele absorver o H2O. O O2, que é o oxigênio. Então, tem fumaça, pega uma camiseta, dobra ela em vários pedaços e inspira para filtrar aquela fumaça, sai daquele ambiente e ensina para o seu vizinho que ele não precisa ficar queimando folha. O que acontece? Você pode enterrar as folhas e depois fazer uma bela plantação, uma plantação de aipim, plantação de quiabo, plantação de tudo. Se você pedir aquele seu vizinho para fazer valas e começar a enterrar aquelas folhas, ao invés de queimar aquelas folhas, fica claro para você? Então, assim, se você tem, agora, vamos pensar aqui uma pessoa que tem asma ou bronquite, está tendo uma crise. Nesse caso, ela precisa de uma medicação, claro, precisa de ajuda, mas ela precisa soprar. Então, você precisa soprar. Você está ansioso, você está com raiva, precisa soprar. E aí, a pessoa, por exemplo, né, que tem asma, recorreu a uma medicação, buscou ajuda no posto de saúde, beleza, mas vai lembrar de soprar. Então, eu vou dar uma dica para vocês, para fechar, que é uma dica muito importante, que é a questão de você soprar e fortalecer a musculatura, porque você precisa ter essa musculatura respiratória forte, que é essa musculatura que fica nas costelas, e é o diafragma, que é um músculo que parece uma bandeja, que separa os pulmões dos órgãos abdominais. Ele é uma bandeja. Quando você inspira, ele desce. Quando você solta o ar, ele sobe. Então, o que você vai fazer? Jamais vai esquecer. Você vai pegar uma garrafinha de meio litro de água, bem limpa, tá, gente? Bem limpa. E vai colocar ela até a metade com água filtrada. Água mais limpinha que você tiver. E vai pegar um canudo, um canudinho. Se tiver aquele canudinho que dobra, melhor ainda. E aí você vai começar a soprar aquele canudinho para soltar bolhas, borbulhas na água. O que acontece? Quando você sopra aquele canudinho, a água ela vai fazer uma resistência. É difícil para quem tem uma respiração fraca. Então, você vai soprar bastante até acabar o ar, tirou a boca do canudo, respira, puxa o ar. Depois vai lá, sopra, 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 sopra. Coloca no seu timer, seu relógio, seu celular, 5 minutos. E faça isso 5 minutos por dia. E eu te garanto que as suas crises de asma, suas crises de bronquite, que o seu enfisema que você já tem instalado, que ele vai melhorar. Pelo menos você vai ter mais conforto. Veja bem, não estou dizendo para você parar de tomar a medicação, não é isso, porque você tem muitas vezes um processo alérgico, como no caso da asma e da bronquite. Mas você vai melhorar e muito. Então, quando você notar que você está ofegante, que você não está conseguindo respirar direito,
sopra o canudinho. Ah, doutora, mas às vezes eu tô ali num lugar nada a ver. Você não precisa, então é só você fechar os olhos, ou ninguém vai nem ver que você está fazendo o exercício. E você vai soprar, 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 soprar. Você vai sentir o seu corpo até murchar, até ajuda com a mão. Aí respira. E vai soprar, 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 soprar. Coloca lá no relógio uns minutinhos e me conta como foi essa experiência para você, tá certo? Então, assim, a gente vai falar muito mais ainda sobre respiração, a gente vai falar um pouquinho sobre fortalecimento do abdômen. Eu quero ensinar para você a fortalecer o seu abdômen respirando. Então, tem gente que tem aquela barriga flácida, tenta fazer abdominal, quase morre de dor, de cansaço. Vou te ensinar a deixar o seu abdômen forte, bonito, saudável, respirando, num próximo programa. Então, acompanhe que a gente vai falar sobre isso, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem para nós aqui na Rádio Eureka ou no meu Instagram, doutora.renatavasconcelos, tá? Até mais, sempre uma honra estar aqui com você. www.radioeureka.com.br